Alô, jovens! Olha eu aqui de novo, como vocês já me conhecem, professora Daisy, e nós vamos hoje para mais uma aula de Física, exatamente. Bom, pessoal, como eu gosto de fazer sempre, de relembrar o que nós falamos na aula passada, né? Então, vamos relembrar, né? Porque como já diz a música, recordar é viver, né? Então, vamos lá. O que nós falamos aí na aula passada? Bom, nós falamos de associação de resistores, lembram? Nós fizemos aí a associação mista. O que é a associação mista mesmo? Isso aí, a associação mista, ela é a mistura da associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. Aí o que eu falei para vocês? Quando você vê uma associação mista e eu quero reduzir o meu circuito a uma resistência equivalente, eu tenho que resolver as resistências, certo? Então, por exemplo, se eu tenho dois resistores associados em paralelo e esses dois estão associados em série com um terceiro resistor, o que eu vou fazer para achar a resistência equivalente? Isso, eu vou pegar a resistência dos dois resistores em paralelo, vou reduzir a uma resistência só, né, gente, fazendo lá o inverso das resistências, e vou associar esse cara com o outro que já está em série, soma a resistência desses dois e eu vou obter a resistência equivalente do circuito. Lembram disso? O que nós vimos mais também? Corrente. Nós vimos que a corrente que passa pelo resistor que está em série com os outros dois que está em paralelo, ela é a mesma. Então ela vem aqui, quando ela chega em paralelo ela se divide, e quando sai aqui, volta o mesmo valor. Então, nós vimos que essa corrente dos que estão em paralelo depende o quê? Da tensão que alimenta o circuito e também da resistência, certo? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente, ok? E nós vimos também a questão da tensão, né, pessoal? A tensão que alimenta lá o meu resistor que está em série, ela depende da resistência. A tensão que alimenta os nossos resistores que estão em paralelo, ela é a mesma, pois eu estou alimentando um circuito com a mesma tensão, que essa é a intenção da minha resistência em paralelo, ok? Nós vimos também, pessoal, que os instrumentos de medidas elétricas, nós vimos que quando eu pego um amperímetro para medir corrente, esse amperímetro tem que estar associado em série, ele tem que ter resistência interna quase nula, certo? Aí eu vou conseguir ter uma melhor precisão. Nós vimos também o voltímetro, que ele tem que estar associado em paralelo, e a resistência dele tem que ser praticamente infinita, e eu vou conseguir medir a voltagem, certo? Nós vimos lá o multímetro, né, pessoal, que ele serve para fazer também medidas de corrente, medidas de resistência, medidas de tensão. Em falar em resistência, nós temos o ohmímetro, né, que é para medir resistência, e também o galvanômetro, que é para medir aí corrente de baixa intensidade, tá? E nós fizemos aí alguns exercícios na aula passada relacionados a isso, ok? Pessoal, será que quando eu estou falando de eletrodinâmica, será que eu já falei de todas as grandezas? O que vocês acham aí? Não, né, pessoal? Tá faltando aí grandeza para ser discutida. A gente já falou de corrente, a gente já falou de tensão, nós também já falamos de resistência, certo? Vamos lá lembrar de uma coisa. Quando você tem aí um equipamento na sua casa, né? Você vai ver a etiqueta. Tem uma unidadezinha que é tipo um W, que vocês já devem ter visto lá. Ou quando vocês vão comprar uma lâmpada incandescente, hoje em dia quase não tem, né? Porque está ultrapassada, a lâmpada incandescente, ela aí a gente não utiliza mais. Mas se você pega uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de LED, você vai ver um watts, né? E aquele watts também é o que? Está associado a uma grandeza. É uma unidade que está associado a uma grandeza. Que grandeza é essa, pessoal? Alguém sabe essa grandeza? Ela está em todos os aparelhos. É a potência. Então, nós temos aí, dentro da eletrodinâmica, mais uma grandeza para a gente discutir, que é a potência elétrica. E nós vamos relacionar a potência elétrica com as outras grandezas que nós já estávamos discutindo antes. Quais são? Isso, exatamente. Corrente, tensão, resistência. Aí nós vamos associar agora quem? A potência elétrica. Então se liga ali, olha só.
Então, nós vamos trabalhar a potência elétrica. Nesse primeiro instante, nós vamos trabalhar o conceito de potência elétrica e também potência elétrica em circuitos elétricos, tá, pessoal? Tudo aqui que a gente está discutindo é graças aos circuitos elétricos. Quando você tem um circuito, você tem tudo. Você tem corrente, resistência, tensão. E agora nós vamos trabalhar com potência, tá, pessoal? E também nós vamos falar aí sobre eletrodomésticos e motores. Todos esses aqui têm potência elétrica, tá bom? Entendido isso? Vamos lá. Habilidades: definir e quantificar a potência de funcionamento de equipamentos elétricos, né, para nós entendermos isso daí. E também relacionar as grandezas potência, voltagem e corrente elétrica, aplicando-as na resolução de situações, problemas. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos começar pelo conceito de potência elétrica, tá? Bom, todos nós já ouvimos alguma vez a palavra potência. Talvez quando nos referimos ao motor de um carro, ao dizer que um carro é mais potente que o outro, seja para dizermos que sobre a potência de um chuveiro elétrico é alta quando ele aquece muito, ou que é baixa a potência quando ele aquece menos. E também aqui vamos então entender bem o que significa dizer potência elétrica. Outra coisa, né? Dá para fazer uma brincadeira com o colega, né, pessoal? Quando você fala, eita, potência, o que é isso? Você está falando com uma pessoa porreta, né? Uma pessoa potente. Então aqui vamos entender fisicamente a potência, tá? Então vamos lá, pessoal. Potência elétrica pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Ok? É só a gente lembrar lá do primeiro ano que a gente está falando de trabalho, né? É o trabalho aqui, você gasta uma energia. Então a potência aqui, inicialmente a gente vai falar que ela está atrelada ao desenvolvimento aqui, ó, de trabalho pela corrente elétrica, tá bom? Então você fala aqui, ó, o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo que você está fazendo a medida desta corrente, tá bom? Em termos mais simples, é a conversão de energia elétrica em outra energia útil aos seres humanos, tá, pessoal? Então aqui, ó, conversão de energia elétrica em outra energia útil aos seres humanos. Por exemplo, no caso do chuveiro elétrico, quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de calor que ele gera para aquecer a água. Isso aí é para quem tem chuveiro elétrico, né, pessoal? Então, quem tem chuveiro elétrico aí e ele aquece bem a água, quer dizer que ele é o quê? Potente. Isso significa que ele usa essa potência aí para gerar uma quantidade maior de calor para poder aquecer essa água. Entendido isso? Então, a gente pode falar o seguinte também, que a potência elétrica é definida como a rapidez com que o trabalho é realizado, tá bom? Aí você pode tirar aquele conceito também, né? Será que a água do chuveiro demora para aquecer? Será que a água do chuveiro não demora para aquecer? Então a potência está relacionada o quê? A esse tempo de realização de trabalho pela corrente elétrica, tá bom? Ah, aquece rápido? Potente. Aquece devagar? Não é potente. Ou seja, demorou muito tempo? Não é potente. Entendido isso? Vamos continuar ali nossa leitura, olha só. Então, pessoal, ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo, tá bom? A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o watt. Ou você fala watt, ou você fala watt, tá? Aqueles watts de potência, né? Quem já ouviu aí propaganda de rádio, FM e tal, eles geralmente falam-se os watts de potência, né? Então, aqui, ó, esse watts é a unidade da grandeza física potência, ok? E é em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt,
que aprimorou a máquina a vapor, tá, pessoal? Lá do segundo ano, quando a gente estuda máquina, você vai ver o nome desse engenheiro bem aqui. Então, Watts está relacionado à homenagem a James Watts, tá bom? Ou Watts, ok? No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Então, pessoal, se liga aqui, ó, equipamentos elétricos. Nos equipamentos elétricos, o que indica a potência? Quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Então, lá no caso do chuveiro elétrico, por exemplo, transformar energia elétrica em energia térmica para aquecer a água. Outro exemplo aqui, ó, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa, terá uma potência elétrica de 100 watts, ok? Então aqui, ó, se eu transformar em 1 segundo 100 joules aqui de energia elétrica em energia térmica, eu vou pegar aqui, ó, a energia, vou dividir pelo tempo e vou ter a potência, que no caso aqui seria, por exemplo, 100 joules por segundo. E esse joule por segundo aqui vai indicar quem? O meu watts. Então, seria uma potência de 100 watts. Entendido isso? E aqui, pessoal, porque está esse exemplo da lâmpada incandescente, né? A lâmpada incandescente, ela é composta lá por um bulbo com filamentos em tungstênio. E a questão da lâmpada incandescente é que eu tinha muita energia elétrica transformada em energia térmica e pouca eficiência para energia luminosa, além de gastar muito aquele tipo de lâmpada, né? Então foi aí substituída por outros modelos, tá bom? Mas é só para a gente ter o conceito. Se a cada segundo eu tenho 100 joules de energia elétrica em energia térmica, a potência dessa lâmpada é 100 watts, ou seja, joule por tempo. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Para calcular a potência elétrica, utilizamos a seguinte equação, tá bom? Pessoal, vamos lá. Além de utilizar a potência, que é a energia elétrica aí, ó, transformada aí por unidade de tempo, quando eu relaciono essa potência elétrica com aquelas grandezas que eu falei para vocês, que são corrente, resistência e tensão, a primeira expressão que eu posso utilizar é essa daqui. Então vamos lá comigo. A potência é π. Piu-piu, tá bom? Então aqui, pessoal, a potência é o quê? Corrente vezes tensão. Entendido isso? Corrente vezes tensão. Então, pessoal, se liga aqui, ó. A corrente faz o quê? Π, né? Então a potência é π. É só você lembrar. Pensou no π, pensou na potência. O que é? P é de potência, I é de corrente e U é de tensão, ok? Vejam lá, olha só. Então tá ali, ó. Potência, watts, corrente, amperes e diferença de potencial ou tensão em watts. Ok? Entendido isso? Então tá aqui nossa primeira expressão. A potência é π, tá? Pessoal, eu posso também relacionar essa potência, como nós vamos ver depois, com outras grandezas, como resistência. É só lembrar lá da primeira lei de Ohm, ok? Lembra o que faz? Ó, o U, Ri. Lembram com o Ri? Eu posso, por exemplo, substituir esse U aqui. Se eu substituir, eu fico com isso daqui, certo? Então, eu posso falar que a potência, por exemplo, também é a corrente ao quadrado vezes a resistência. Vai depender muito do que você estiver calculando de grandezas para potência. Outra que eu posso fazer também é substituir a corrente, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui a corrente. Nós vimos lá que ela é a tensão sobre a resistência. Eu posso substituir aqui. Então fica o quê, ó? U sobre R vezes U. Então aqui a potência pode ser U ao quadrado sobre R. Então olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos a potência π relacionada com tensão e corrente. Nós temos aqui, ó, I ao quadrado vezes R, relacionada com corrente e resistência.
E nós temos também, olha só, o O quadrado sobre R, que é a potência relacionada com a tensão e com a resistência, ok? Então aí, ó, da expressão, nós podemos calcular outras fórmulas para potência. Isso aqui, pessoal, vai depender do que você tem lá no seu exercício para você calcular essa potência, tá bom? Deixa eu ver aqui, olha só, um exemplo para nós vermos isso melhor. Exemplo 1. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, que é DDP, nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que atravessa tem intensidade de 20 amperes. Então aqui, ó, nós temos dois dados, né, uma questão mais simples aqui, onde ele dá aí a diferença que alimenta o meu motor, certo? Ó, ali alimentado por 110 volts. Se eu estou alimentando, esse motor tem uma certa resistência, se eu estou alimentando, você fecha o circuito, vai ter corrente. E ele deu a corrente também. O que eu vou dizer, pessoal? Dependendo de que espécie é esse motor, a potência elétrica dele está relacionada ao quê? A capacidade que ele tem de pegar a energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Então eu posso saber esse tipo de potência. Como é que eu faço para saber esse tipo de potência? Eu pego lá as grandezas que eu tenho. Se você tem a corrente e você tem a tensão, o que você faz? A potência faz o quê? Π. Então você multiplica a corrente vezes a tensão, certo? Vamos ver como é que fica, olha só. Então tá ali 110 volts e a corrente é 20. Logo, para calcular a potência, como eu falei para vocês, basta multiplicar a corrente pela DDP e nós temos o que ali, ó? A potência faz π. Então, você multiplica 20 de corrente vezes 110 de tensão e você tem que este motor tem uma potência de 2.200 watts, ok, pessoal? Frequentemente, a potência é expressa em kilowatts ou quilowatts. Esse quilo aqui, gente, é só lembrar lá do primeiro ano que ele é uma letrinha. Deixa eu colocar outra cor aqui. Ele é uma letrinha que representa um valor. 1K representa quanto? Quem lembra? 1K representa 1000. Então, 1K representa 1000, ok? 1K representa 1000. Então, 1 kW representa o quê? 1000 watts. Entendido isso? Então, tá aqui, ó. 1K vale 1000, então 1 kW vale 1000 watts. Da mesma maneira que 1 quilômetro vale 1000 metros, certo? 1 quilograma vale 1000 gramas e assim vai. Logo, nesse caso aqui, o que eu faço? Se eu dividir esse cara aqui por 1000, eu vou achar em quilowatts, ok? Ou você divide por 1000, ou você anda 3 casinhas, tá bom? Ou você anda 3 casinhas. Se você dividir por 1000 ou andar 1, 2, 3 casinhas, você vai ter 2,2 quilowatts de potência. Entendido isso? Então aqui também pode ser 2,2 quilowatts. Tá bom, pessoal? Só lembrando, ok? Isso acontece quando você encontra números muito grandes para potência elétrica, tá? Então eu posso falar ali que a potência elétrica daquele motor, ou seja, que a capacidade dele, né, de realizar ali o trabalho da corrente elétrica, ou também a capacidade dele de transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia, é quanto? 2,2 quilowatts. Entendido isso? Ok? Vamos lá, pessoal, continuando ali comigo, ó. Potência elétrica em circuitos elétricos, tá? A gente viu lá no motorzinho, a gente pode calcular a potência elétrica de motores e também a gente pode calcular a potência elétrica em circuitos, tá? E geralmente essa potência elétrica aí está relacionada com os dispositivos que estão nesse circuito. Bom, os resistores são dispositivos elétricos, isso a gente já falou desde a nossa primeira aula da unidade 2, ok?
E nós vimos que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, transformam a energia elétrica em energia térmica. Então, os resistores são dispositivos que fazem o quê? Transformam a energia elétrica em energia térmica, tá, pessoal? Então, quando você monta um circuitozinho, você fecha esse circuito, você tocar lá no resistor, ele vai estar um pouquinho quente, tá? Então, esse resistor, ele faz isso, tá bom? Ele é um dispositivo aí para transformar a energia elétrica em energia térmica, tá bom? E esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então, o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Entendido isso? E neste caso, dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica, tá, pessoal? Dissipar, ela está relacionada à perda, né? Mas dissipar também está relacionado à transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, por exemplo, se você pegasse aquelas lâmpadas incandescentes antigas, nós podemos falar que a maioria da energia elétrica era dissipada em energia térmica. Ou seja, pouco se aproveitava em energia luminosa. Então, essa questão de dissipar está ligada à perda pelo seguinte, porque quando um equipamento, por exemplo, ou uma lâmpada, ele dissipa energia elétrica em energia térmica, essa energia térmica ela não é aproveitada, certo? Ela não é aproveitada. O que é aproveitada? É a energia luminosa da lâmpada. Então, no caso de lâmpada incandescente, a gente fala que a energia dissipada é energia perdida, ok? Ou seja, ela foi transformada em energia térmica, tá? Então, o resistor, ele faz isso, mas o resistor dentro do circuito, ele tem uma função muito importante e bem específica. Ele está ali justamente para que alguns componentes mais frágeis, que precisam de pouca corrente para funcionar, não queimem, tá, pessoal? Por exemplo, se você pega aí um LED, que o LED ele precisa ali no máximo 2,2 volts, 2,5 volts para alimentar. Se você coloca uma bateria de 9 e liga direto, o teu LED queima, tá bom? O LED queima, ok? O que eu faço para esse LED não queimar? Você coloca um resistor. Pode ser um resistor de 220 ohms, um de 330, dependendo do teu LED, tá bom? Então o resistor ele vai ter esse papel no circuito e ele também trabalha ali com efeito Joule, como nós vimos, tá? Vamos continuar, olha só. Exemplos de efeito Joule, pessoal, exemplinhos ali. Aquecedores, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, que a mulherada gosta aí para fazer a famosa escova, né, para os cabelos ficarem belos, né, pessoal? Como eu falei para vocês, lâmpadas incandescentes, ferros de passar roupa, chapinha, né, não tá aqui, mas a chapinha pro cabelo, né, também entra. E aqui outros equipamentos, né? São exemplos aí de que utilizam o efeito Joule, tá bom, pessoal? Lembrando que é efeito Joule? Transformação da energia elétrica em energia térmica. E esses equipamentos aqui, é claro que você precisa desse efeito, né? Como é que você vai fazer a sua escova aqui se você não transformar essa energia elétrica em térmica, né, pessoal? Como é que isso é para quem tem, né? Para quem gosta de tomar banho de água quente, né? Se eu não conseguir transformar a energia elétrica em térmica, eu não vou conseguir tomar um banho de água quente, tá? Aquecedor elétrico também em regiões muito frias do país o pessoal utiliza bastante. Bom, tem várias utilidades aí, o nosso efeito Joule. Aqui tem outros aqui, ó. Isso aqui é um dispositivo, né? Uma churrasqueirinha elétrica, ou seja, eu estou transformando a eletricidade para aquecer aqui, para assar a carne. O ferro de passar roupa, né, pessoal? Estou utilizando energia elétrica aqui para aquecer esse ferro para que consiga passar essa roupa, ok? Então esse efeito em alguns equipamentos ele é necessário dependendo da finalidade, ok? Mais um exemplo aqui da lâmpada incandescente, por isso que ela foi trocada, porque a finalidade de qualquer lâmpada é transformar a energia elétrica em energia luminosa, certo? Aí uma vez que você tem um dispositivo que você não consiga transformar muita energia elétrica em energia luminosa,
e essa energia ela se dissipa ali em energia térmica, a gente fala que não é eficiente esse tipo de lâmpada. É por isso que com o passar do tempo elas foram trocadas por outros tipos de lâmpada, tá bom? Vamos continuar, olha só. Cálculo da potência elétrica, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que a potência elétrica ela é o quê? Π, certo? O que eu falei para vocês? U faz o quê? U ri. Ele ri, tá? Então, se você pega esse U aqui e substitui ele aqui, você vai ter aquela expressão que eu coloquei anteriormente. Para calcular a potência elétrica em um resistor, podemos usar a seguinte expressão. Então, aqui, eu posso falar que essa expressão aqui é para calcular a potência quando eu utilizo tensão, como a gente fez lá do motor, né? No exemplo anterior. E aqui, nós podemos calcular a potência quando eu tenho o quê? Resistência, ou seja, potência de resistores, tá? Então, resistores ou todos os equipamentos que fazem papel de resistor, eu quero calcular a potência, eu posso utilizar essa formulazinha aí, que é justamente a resistência vezes a corrente ao quadrado. A potência continua sendo em watts, a resistência em ohms e a DDP, que é a nossa diferença de potencial elétrico ou voltagem, em volts, ok? E aqui, como eu já passei a outra aqui, ó, nós temos também a tensão ao quadrado dividido pela corrente, que sai de onde? Quando você pega aqui, ó, deixa eu trocar a canetinha. Quando você pega aqui a corrente, a resistência está multiplicando, ela passa dividindo. Se você substituir aqui, nós podemos obter uma outra formulazinha também, tá, pessoal? Ou se você ficar mais fácil também substituir aqui, ó, a gente pode obter outra fórmula, tá? Lembrando aqui que eu posso utilizar o U ou, deixa eu pegar aqui, o V, tá? Ambos esses dois aqui é para trabalhar DDP ou voltagem, e a gente pode também utilizar essa outra formulazinha aqui, ok? Utilizando aí a lei de Ohm, que nós estávamos já utilizando ela faz tempo, né? Que fala ali, ó, DDP, resistência vezes corrente. O U, ri, como eu falei para vocês, né, pessoal? Substituindo a expressão, como eu falei para vocês, na corrente. E a gente encontra ali a potência em função da DDP e da resistência. Nesse caso, nós temos aqui, ó, potência quando envolve voltagem, ou DDP, e quando envolve resistência, ok? Então, quando não tem corrente, mas tem resistência e tem tensão, a gente utiliza essa daqui, tá bom? Só pra gente lembrar aqui, ok? E aqui, como vocês podem ver, ó, na anterior. Pronto, nós temos aí esse joguinho de 3 equações para calcular a potência quando a gente envolve aquelas grandezas que eu falei para vocês desde sempre, né, gente? Corrente elétrica, tensão elétrica ou DDP e resistência elétrica, ok? Então, a potência está relacionada aí à questão da transformação da energia elétrica em outro tipo de energia, ok? E também nós vimos que quando a gente transforma energia elétrica em térmica, eu tenho o efeito Joule, certo? E nós vimos ali que a potência está justamente relacionada à transformação dessa energia elétrica em outro tipo de energia e também está relacionada com o tempo, né, pessoal? Então, energia por tempo, ok? Isso indica o quê? Que quanto menor o tempo de transformação dessa energia, mais potente é o nosso equipamento, o nosso... a nossa coisinha que está dentro do circuito, tá bom? Ou o resistor, ou a lâmpada e etc, ok? Vamos continuar, olha só. Então, tá ali. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só. Ó, gente, ó o spoiler da resposta. Não era para estar aqui. Não era para estar aqui, não. Isso aqui. Deixa eu apagar aí. Não era para estar aí, tá, pessoal? Chequear aqui.
Tá, mas se liga aqui no exemplo, olha só. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. Então vamos ver o que ele tem de bom aqui pra gente. 220 watts, 220 volts, opa, 2.200 watts, que é isso, professor? É 2.200, tá certinho, é isso aí, só para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? Eu tenho aqui 2.200 watts, 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando ele estiver em funcionamento, tá, pessoal? Então aqui, ó, para encontrar o valor da resistência, nós podemos usar a fórmula da potência no efeito Joule, ok? O que é essa formulazinha aí, ó? A nossa resistência, ela vai ser nesse caso o quê? Ela vai ser nesse caso aí, ó. Opa, deixa eu apagar aqui e colocar de vermelho, fica melhor, peraí. Vou colocar de vermelho aqui. Vou colocar desde o princípio para vocês, tá? Colocar desde o princípio, fica melhor. Potência é voltagem sobre quem? Resistência, ok? Aí sim, olha só, o que a gente faz aqui? A potência está aqui, a resistência passa dividindo, é só a gente fazer o inverso, né? Resistência é igual a voltagem ao quadrado sobre quem? A potência. Então aqui vai ficar o quê? A voltagem, que é 220 ao quadrado, dividido pela potência, que é 2.200 watts, ok? Aí não ficou tão retinho, né, pessoal, mas dá para entender, ok? E aqui, o spoiler que estava aqui na tela veio disso aqui, ok? Então, em pleno funcionamento aí, opa, tá ali a formulazinha, como eu tinha colocado para vocês, deixa eu colocar a do slide que está mais reta que a minha, tá? Então tá aqui, ó, potência, tensão sobre resistência, tá ali, ó, olha só, troca aqui, né? Multiplica em x. Espera aí, cadê minha caneta? Pronto, olha, ó. Aí, fechou, né? Então é só dividir como eu tinha colocado para vocês. E finalmente a gente vai achar aí um valor de 22 ohms. Então, a resistência desse chuveiro é 22 ohms, ok? A resistência dele é 22. A potência dele, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica, é 2.200 watts. E para esse chuveiro funcionar, eu tenho que alimentá-lo com uma tensão de 220 volts. Entendido isso? Ok? Fechou, pessoal? Olha só, eu vou botar outro exemplo aqui, tá bom? Pessoal, olha só, quando eu estava fazendo a aulinha, alguns negocinhos perderam efeito, tá? Então, se nos exemplos aí tiver os spoilers, não se preocupa não que eu vou explicar para vocês, tá? Não precisa me olhar assim com esse olhão não que eu vou explicar para vocês. Então, vamos pro outro exemplo ali, olha só. Aqui, olha aí outro spoiler. Vamos ver aqui a intensidade da corrente que atravessa, tá? Para encontrar a intensidade da corrente, podemos novamente utilizar a equação da potência, né, pessoal? O que a potência faz? A potência faz o quê? Π, né? A potência faz π. O que é a potência faz π? É a corrente vezes a tensão, tá bom? Ou também, olha só, lembrando aqui que o U faz o quê? Deixa eu colocar de outra corzinha, depois eu apago. O Ri, né, pessoal? O Ri, ok? Se eu substituir aqui, ó, o que eu vou ter? Que potência também pode ser aqui, ó, a corrente, certo? Ao quadrado vezes a resistência, tá? Ou agrupando aqui direitinho, ó, para ficar igualzinho que tá escrito de preto. Olha só, canetinha. Ou pode ser aqui, ó, a nossa que foi achado, nossa resistência, vezes a nossa corrente ao quadrado, ok? Então aqui vocês podem ver, ó, a potência é 2.200 watts, a resistência nós achamos anteriormente é 22, e aqui a gente pode calcular a corrente. Como é que faz para calcular essa corrente?
É só você pegar aqui, ó, tá multiplicando, você passa o quê? Dividindo, né? Dividindo aqui, olha aí. E aqui vem pra cá, como vocês podem ver, que foi feita a divisão, ok? E ali, agora eu vou deixar o que tá mais bonitinho, né? Que é o do slide. Pronto, vocês viram como é que é. Posso apagar aqui pra vocês verem o que tá no slide, ok? Então ali, ó, opa, cadê minha borracha? Tá aqui. Minha borracha mágica. Pronto, olha aqui. Fizemos ali a divisão, ok? Como foi mostrado. Tá ali a raiz, né, pessoal? Porque se tá quadrado, ele passa como raiz quadrada. E a raizinha ali de 100 é 10. Então, a corrente que passa aí, ela é 10 amperes, ok? Então, a potência é 2.200 watts. A tensão que alimenta, 220 volts. A resistência do chuveiro é 22 ohms. E a corrente que alimenta ali é 10 amperes, ok? Entendido isso? E o trabalho que essa corrente realiza ali por intervalo de tempo é a potência também deste chuveiro, tá? Entendido isso? Fechou? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de eletrodomésticos e motores, né? A gente já estava falando, mas vamos falar mais. Nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante. Primeiro, pois é ela quem define o quão forte é o seu equipamento em relação a outros modelos, e em segundo, nos dá informação para a devida instalação deste aparelho, como o cabo que será utilizado para ele ou até mesmo o disjuntor de proteção. Então, pessoal, tá fazendo alguma instalação elétrica na sua casa? Ok, a instalação foi feita. Você vai colocar equipamento de qualquer jeito? Não, você vai ver lá na etiqueta a potência, você vai ver a tensão que alimenta esse equipamento, ok? Então, por exemplo, nós temos aí que a maioria dos notebooks hoje em dia é bivolt, ou seja, se você colocar numa tensão de 110 ou 220, não vai queimar teu equipamento, né? Ele tem um conversorzinho lá que faz esse papel. Agora, se você pega um aparelho que só é alimentado no 110 e empurra no 220, vai dar problema, né? Então, esses equipamentos, ele tem essas informações. Quando você vai instalar na sua casa, tem que ter muito cuidado com essas instalações, né? Por exemplo, uma vez eu comprei um adaptador, porque quando você vai comprar secador de cabelo, né, isso para as mulheres principalmente, a maioria dos secadores tem a saída da tomada grossa, né? Então você compra um adaptador para poder colocar na sua casa. Eu comprei um e a procedência dele não era lá essas coisas, né? O que aconteceu? Eu coloquei e esquentou demais, esquentou muito. O que aconteceu? Derreteu um pouco lá do meu adaptador. Então tem que ter cuidado também o que você compra, né, para fazer adaptação. Lá me falaram que era bom, mas só que eu fui testar depois, né, vi a especificação do equipamento e tudo mais e não era tão legal. Então isso é muito importante aí para evitar dano no seu equipamento e também na instalação elétrica de casa, né? Vamos continuar, olha só. Então, pessoal, ali a gente tem que ter consciência das especificações do aparelho para poder fazer as coisinhas, tá? A potência é uma característica importante do equipamento elétrico e normalmente é especificada em uma plaqueta ou em um manual que acompanha o produto. Isso é para o pessoal que gosta de jogar o manual fora, né? Pessoal, não jogue o manual fora. Presta atenção na etiqueta, porque a potência do teu equipamento vai estar relacionada lá. Outra coisinha também, pessoal, energia elétrica, né? Foi lá o rapaz da companhia de energia, ele vai lá no relógio, olha assim, faz a medida, ó, tá aqui, você vai pagar tanto. Essa medida, gente, ela tá relacionada à potência do seu aparelho também. Por quê? A potência do aparelho está relacionada à energia consumida pelo tempo. Você pode até pegar aqueles talões, né? Eu chamo de talão, olha só, isso é antigo, né? Tô quase revelando minha idade aqui, né? Se você pega aqueles talões de energia, aqueles papeizinhos, tá lá o quilowatt.
kWh. Você paga por kWh. Então está relacionado o quê? A potência do teu aparelho por tempo. E a potência está relacionado à energia por tempo. Então é importante também você ver aquilo. Então o cálculo da energia ele é justamente feito na quantidade da potência por hora lá dos seus equipamentos. Então se você tem um ar-condicionado, 3 ar-condicionados, você vai juntar ali a energia que é gasta ali por tempo, ela é maior do que só com um. Então isso é utilizado para se fazer o cálculo da energia, tá bom? Vamos continuar, olha só. Então ali, pessoal, essa potência é uma característica importante do equipamento, como eu falei para vocês, e é normalmente especificada. E a potência é uma grandeza física que mede a energia transformada por segundo pelo aparelho, como eu falei para vocês. Então tá ali, ó, no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho ali a potência, é medida em watts, e é derivada, como eu tinha falado lá no início, da energia pelo tempo. Então 1 watt tem 1 joule por segundo, tá bom? E aqui nós temos, olha só, exemplozinhos de receptores de energia, esses equipamentos eletrodomésticos, né, que ficam em casa, ok? E aqui, pessoal, vocês podem olhar com mais calma depois. A tensão que alimenta cada equipamento, isso aqui é tirado pelo básico, né, que tem hoje em dia, e aqui a potência de cada equipamento também, e dá para calcular, né, a potência por tempo. E se você souber as horas aqui que você utiliza esse equipamento por dia, você pode calcular aí o consumo de energia, tá bom? Nós temos aqui outros geradores, aqui lá são receptores, esse aqui são geradores, que são geralmente motores, tá bom? E nós também temos geradores de energia enormes, né, pessoal? Motores aí também, tá bom? Galerinha, olha só, esse só foi o início da nossa potência elétrica. Fiquem comigo que na próxima aula tem revisão e tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau, até daqui a pouco.